Prazer estar com vocês. Eu estava perdido, mas Jesus me encontrou. Aleluia. Aleluia. E é um prazer estar com vocês. A última vez que eu estive pregando aqui, eu lembro que nós estávamos no tabernáculo, estava chovendo, uma chuva. E assim, estava água para todo lado. Era uma benção. Mas olha aí, irmãos, parabéns, viu? Igreja é assim, é na dificuldade. Nós passamos lá também, na Monte Calvário, quando eu estava lá. Acho que ainda está em reforma até hoje, não acaba a reforma de igreja, né? Mas é muito bom ver a nave já erguida, já coberta. É bom estar com vocês aqui para termos um tempo juntos. Amém? Pastor Daniel já é um amigo. Ô, minha irmã, muito obrigado. De muitos anos temos caminhado juntos e é um prazer aqui poder, nesse tempo, servir como superintendente. Como ele disse, a Ângela me acompanha. Aliás, ela já me acompanha há muitos anos. Nós temos 32 anos de casados. E fora o namoro noivado já dá mais de 35, né? 36. E hoje, depois de muitos anos, meu filho está acompanhando a gente. Porque quando eles eram pequenos, eles tinham um jeito, eles tinham que acompanhar de qualquer jeito. Depois da adolescência, mas o Ezra está conosco, é o meu filho mais velho. E ele está, na verdade, nós deixamos a nossa igreja, né? No mês passado, no último domingo de março, depois de 16 anos, nós entendemos que deveríamos ficar com a superintendência a tempo integral, porque eu estava dividindo meu tempo com a igreja local superintendência, e agora ele está caminhando conosco. O Ezra é casado com a Bia, com a Bianca, e ela é fisioterapeuta, então está de plantão. Por isso que a Bianca não está acompanhando, né? Eu posso dizer o que vai acontecer em outubro, não tem problema? É que ele vai ser papai. E eu vou ser vovô e ela vai ser vovó, olha que coisa linda. Então nós estamos aí para servir nesse tempo especial. Para nós cremos que vai ser. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Eu vou pedir a você que abra no capítulo 8 e nós vamos ler apenas um versículo, mas eu vou pedir a você que deixe o capítulo 8 aberto, a sua Bíblia aberta no capítulo 8, sua Bíblia, o seu celular, porque nós vamos ver outros versículos do capítulo 8, outros textos do capítulo 8. Mas eu quero iniciar a nossa meditação nessa noite com um versículo de destaque do capítulo 8, que está no versículo de número 27, é o versículo que nós vamos iniciar. Vamos ler esse versículo, só para nos dar uma ideia daquilo que o texto vai nos dizer. Mateus 8, 27 diz assim: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Amém? Bendita seja a palavra do Senhor. Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto está dentro de um contexto. Na verdade, quando a gente entra no capítulo 8, a gente deve lembrar o que antecede o capítulo 8. O que antecede o capítulo 8 é o sermão, ou o momento, ou o registro do maior sermão registrado na Bíblia, maior sermão de Jesus registrado na Bíblia. Dos capítulos 5 a 7, o evangelista Mateus registra o chamado Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E é um sermão em que Jesus fala de muitas coisas. É um sermão que Jesus esclarece muitas coisas. E todo o povo estava com Jesus naquele tempo, naquela época, ouvindo aquele sermão que era muito longo, mas que trazia verdades profundas. E as pessoas estavam encantadas com a palavra de Jesus, com a sabedoria de Jesus.
Eles estavam encantados com tudo aquilo que eles estavam ouvindo a respeito do posicionamento de Jesus diante de tantas coisas. Jesus fala realmente de tantas coisas. Jesus fala, as bem-aventuranças estão lá. Jesus fala de ansiedade. Jesus fala sobre muitas coisas no Sermão do Monte. E o povo estava consumindo toda aquela palavra, consumindo todo aquele ensinamento de Jesus. E quando Jesus termina o Sermão do Monte, nós entramos exatamente aqui no capítulo 8. E o capítulo 8, ele começa, o versículo 1 começa dizendo assim: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Então nós combinamos, né? Fica com a Bíblia aberta aí, porque nós vamos em vários textos aqui. O começo do capítulo 8 se reporta ao final do sermão de Jesus. Jesus termina de pregar e as pessoas que estavam ouvindo Jesus pregar, ouvindo a sua palavra, ouvindo o seu ensinamento, descem com Jesus. E toda a multidão segue Jesus. E o que nos interessa nesse capítulo, que leva o evangelista Mateus a fazer esse registro, que homem é esse? O que leva o evangelista Mateus a registrar a respeito da pessoa de Jesus, é que depois de ter ouvido a pregação profunda de Jesus e o ensinamento profundo, eles começam a ver o poder de Jesus em ação. Jesus sai do sermão, Jesus prega a palavra, Jesus dá o ensinamento, e quando Jesus desce do monte, Jesus vai mostrar que ele não era só um homem que estava ali para ensinar, e que o poder de Deus não estava só no seu ensinamento, mas que o poder de Deus também estaria na sua própria vida, dos milagres que Jesus ia operar a partir de então. E é importante que a gente entenda esse contexto do capítulo 8, porque nós vamos ver que essa expressão de Mateus foi uma construção. Ela foi acontecendo, o povo foi ficando admirado com Jesus. Eles começaram a ver que Jesus começou a operar milagres um atrás do outro, e eles começaram a ficar impactados, impressionados com os milagres de Jesus, ao ponto de chegar no final, ou o texto não termina aqui, mas praticamente na metade do capítulo 8, Mateus fazer esta afirmação: que homem é esse? Essa construção que Jesus faz e que o evangelista relata, ela começa nos versículos de 1 a 4. A Bíblia diz assim: e eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Jesus, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o e disse: quero ser limpo. No mesmo instante ficou purificado da sua lepra. E disse então Jesus: olha, não contes isso a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. A primeira coisa com a qual os discípulos de Jesus que o seguiam se deparam é com esta cura. Jesus, na verdade, depois de ter pregado o seu sermão, encontra-se com um leproso que chegou para ele para adorá-lo, se prostra diante dele e pede para ser curado. E Jesus faz uma coisa que não deveria ser feita por nenhum judeu: tocar num leproso. Porque a lepra, ela tinha um simbolismo muito grande. Na Bíblia, a lepra simboliza o pecado. Assim como a lepra vai deteriorando o corpo humano, a lepra existe até hoje, mas ela já tem cura. É a hanseníase, né? Ela já tem cura. Mas na época de Jesus não tinha. Quando alguém contraía a lepra, eles tinham que ficar isolados, iam para o leprosário, tinham que sair dos portões da cidade e viviam em leprosários. E quando eles queriam vir para a cidade, eles tinham que vir
e identificar-se para o povo, para que ninguém ficasse perto. E um leproso entrando na cidade tinha que entrar gritando: imundo, 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 porque era assim que o leproso era considerado imundo, porque ele era impuro, porque a doença dele era contagiosa. Assim como a lepra deteriora o corpo humano, o pecado deteriora o espírito e a relação com Deus. E Jesus faz algo que não deveria ter feito, porque a Bíblia diz que quando o leproso se prostra diante dele e pede: Jesus, me cura. Você não acha que Jesus podia ter simplesmente dito? Porque depois você vai ver que tem outro milagre que Jesus cura só com a palavra. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Jesus toca naqueles que ninguém quer tocar. Jesus toca nos intocáveis. Jesus toca naqueles que são excluídos. Jesus toca naqueles que são discriminados. Jesus toca naqueles que a sociedade marginaliza, colocam à margem. Jesus não estava preocupado com a religião. Jesus estava preocupado simplesmente em expressar o seu amor. Não quer dizer que ele estava indo contra, mas tinha tantas regras, e ele estava simplesmente demonstrando o amor dele, dizendo que ele está disponível para tocar naquelas pessoas que ninguém está disponível para tocar. E Jesus tocou nesse leproso, e a Bíblia diz que Jesus tocou e disse assim: eu quero, seja limpo. E a Bíblia diz: no mesmo instante, o leproso foi purificado da sua lepra. Jesus manda ele cumprir o protocolo. Agora você vai lá para o sacerdote e vai mostrar que você está curado, e vai cumprir todo o protocolo religioso para que ele pudesse ser inserido novamente na sociedade. Porque esse homem, provavelmente, levando em consideração a sociedade da época, em que toda a renda, o sustento da família deveria vir do homem, a mulher era encarregada do serviço da casa, em prover a casa, em limpar, em pegar água, como acontecia sempre, lá de manhã buscar água no poço e trazer para casa, e cuidar da casa. Ao homem era conferida a responsabilidade de trazer o sustento. Isso era a sociedade oriental, não tem nada a ver com a nossa sociedade, né? Mas é a sociedade da época de Jesus. E você imagina um homem, que a Bíblia não fala quanto tempo ele estava leproso, mas você imagina se esse homem era casado, quando contraiu a lepra. Você imagina como é que estava a família dele, sem sustento, talvez vivendo uma mendicância. Esse homem não era só alguém que estava excluído fisicamente da sociedade, mas imagina emocionalmente uma pessoa que é excluída do convívio de todo o povo, e que tem que chegar e se autoproclamar imundo. Ninguém queria tocar, ninguém podia tocar, mas Jesus toca, e é lindo isso. Nós temos que aprender isso. O mesmo Deus, o mesmo Jesus, que tocou em quem ninguém tocaria, ainda está tocando nas vidas que talvez o mundo não toque, que talvez a sua família não toque, que os amigos não toquem. Jesus ainda está aqui operando milagres, e a mão dele ainda está estendida para curar e para tocar. Amém? Você vai ver que na continuidade Jesus opera um segundo milagre. Lá dos versículos 5 até o versículo 13, eu vou pincelar 4 versículos aqui. No versículo 5 do capítulo 8, diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra, e o meu criado há de sarar, pois também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Eu estou lendo o verso 8 e 9 agora, desculpa, eu esqueci de avisar. Verso 9:
Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e digo a outro vem, e ele vem, e digo meu servo faz isso, e ele faz. Verso 10, ouvindo Jesus isso, admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, aí haverá pranto e ranger de dentes. Enfim. Então o verso 13 diz, então Jesus disse ao centurião, vai-te e seja feito como disseste. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Olha que lindo. Jesus toca em quem não poderia ser tocado. Ele poderia simplesmente dar o comando, assim como ele fez aqui. Mas Jesus estava querendo mostrar exatamente que ele está acessível a todas as pessoas. E aqui você vai ver que Jesus também, além de tocar nos intocáveis, Jesus cura como ninguém curou. Jesus cura a distância. E olha que interessante ainda, por um pedido de um homem que nem judeu era. A Bíblia fala que foi um centurião que foi procurar Jesus, porque talvez um judeu, e provavelmente aquele paralítico era judeu, você vai, justifica, né? Mas um soldado romano, um centurião, um líder de 100 soldados, um homem responsável por 100 soldados do seu esquadrão, vai procurar Jesus e ele intercede pelo seu servo, por um criado, por um escravo que estava paralítico, estava na sua casa, na casa dele paralítico e horrivelmente atormentado. E Jesus fala assim, tudo bem, eu vou. Ele fala, não precisa. Não precisa não, Jesus. Eu sei como funciona esse negócio de autoridade, porque eu estou acostumado com isso. Porque eu falo para o meu servo fazer isso, ele vai fazer. Se eu falo para o soldado, faça, faz. Se eu falo fica, fica. Se eu falo levanta, levanta. Se eu falo vai, ele vai. Ele falou assim, eu sou um homem que eu estou acostumado com a autoridade, porque as pessoas me comandam e eu comando outras pessoas. E eu entendo que se o Senhor simplesmente disser, se o Senhor simplesmente ordenar, o meu servo vai ser curado. E a Bíblia diz que Jesus falou o quê? Tudo bem. Então, pela fé que você está depositando em mim, eu vou dizer a você que o teu servo está sendo curado agora. E foi assim que este paralítico foi curado e liberto dos seus tormentos. Não tem limites para Jesus. Não tem limites para o poder de Deus. Aliás, Deus é muito criativo. A gente começa a pensar nas curas de Jesus, você fica impressionado. Porque tem hora que Jesus cura colocando a mão, tem hora que Jesus cura pela distância, tem um cego que Jesus cura fazendo, cuspindo na areia, fazendo lodo, passa lá no olho dele. Tem hora que pessoas foram curadas por Jesus sem Jesus dar nenhum comando. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela disse, se eu tocar, eu vou ser curada. Aí Jesus para no meio da multidão e fala, peraí, alguém me tocou. E a Bíblia diz que Jesus estava no meio da multidão. O pessoal provavelmente diz assim, Jesus, muita gente te tocou. Então, olha quanta gente está aqui. Você imagina a cena? Já viu a cena de alguém importante? De repente descendo lá do aeroporto, fica os seguranças em volta, assim, aquela pessoa tentando andar. Imagina mais ou menos aquela cena. O pessoal, todo mundo querendo Jesus e os apóstolos provavelmente em volta, tentando brindar. E as pessoas tocando e Jesus andando. E Jesus diz, não, alguém me tocou de forma especial, porque saiu o poder de mim. Eu acho impressionante isso. Coisas impressionantes. E aqui o verso 8 diz, que além que depois de Jesus curar o paralítico, o capítulo 8, desculpa, depois de Jesus curar o paralítico, depois de Jesus curar o leproso, Jesus cura o paralítico. E Jesus cura de forma diferente.
No primeiro ele tocou, no segundo ele simplesmente liberou a palavra da cura. Eu não sei se você precisa de um toque de Deus nessa noite, porque se você precisa de um toque de Deus na sua vida, Ele está aqui para tocar na sua vida. Eu não sei se você precisa que Deus libere uma palavra sobre a sua vida, mas Ele está aqui para liberar uma palavra para a sua vida. E a palavra de Deus, ela transforma. Eu vou dizer, não é melhor do que isso. Ela não só transforma, ela cria. Porque foi simplesmente com a palavra de Deus que Deus criou todas as coisas. E você ainda vai continuar nesta reflexão, indo lá para o versículo 16. A Bíblia diz assim: caída a tarde do mesmo dia, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Jesus curou pessoas que ninguém ousaria curar, porque de endemoniado o pessoal saía correndo. Lembra daquele endemoniado que Jesus chega e colocaram ele no cemitério, prenderam cadeias nele, e porque o homem era endemoniado, ele estava com uma força, na verdade ele tinha uma legião, né? Força descomunal ali, né? Descomunal. E ele estava com 6.000 capetas lá na vida dele, uma legião. Ele fala, legião por romano eram 6.000 soldados. E Jesus entra no cemitério e liberta aquele homem de todos os espíritos malignos, porque ninguém ousava chegar perto dele. As pessoas tinham medo. Quando alguém estava endemoniado, ninguém chegava perto. Não sabia-se o que fazer. Existiam alguns curandeiros da época, mas não conseguiam resolver o problema. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chegou lá em Cafarnaum, caída da tarde, as pessoas trouxeram aqueles que estavam endemoniados, e a Bíblia diz que ele, com a sua palavra, porque é exatamente a palavra dele que liberta, foi a mesma coisa que ele falou para aquele endemoniado do sepulcro. Quando ele chega, os demônios falaram assim: Jesus, o que o senhor está fazendo aqui? Não era para o senhor estar aqui. E com a palavra de Jesus, aquele homem foi liberto e intentou seguir a Jesus. Mas Jesus não deixou que aquele homem o seguisse. É interessante, né? Você vê que parece, por que será, né? Porque o homem falou que quis seguir Jesus, e Jesus disse: não, volta para sua casa, porque talvez tinha coisas para ele acertar lá ainda. Às vezes, antes da gente seguir a Jesus, a gente precisa restituir o que nós defraudamos, e talvez esse homem tinha defraudado pessoas. E aqui eu não estou falando só de questões financeiras, mas às vezes de questões emocionais, relacionais, enfim. Muitas pessoas talvez não se sintam amparadas por Deus e dignas de serem curadas, mas Jesus cura aqueles que as pessoas reputam como indignos. E no verso 16, Jesus curou vários endemoniados e os enfermos que estavam lá. E no verso 23, você vai ver que Jesus demonstra o seu poder de uma forma que ninguém demonstraria. Verso 23, e entrando ele no barco com seus discípulos, o seguiram. E eis que se levantou do mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. E ele lhe respondeu: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Jesus demonstra que ele curou de forma como que ele operaria milagres de forma que ninguém ainda haveria operado. Porque a expressão de espanto foi assim: até
na natureza esse homem tem poder. Ele tocou no endemoniado, curou os endemoniados, tocou num leproso, ele curou um homem, um paralítico à distância, e quando eles estavam no barco, a grande tempestade que se levantou no mar, e a história diz que no mar da Galiléia, quando o vento sul soprava, levantavam ondas enormes que derrubavam embarcações. Metade dos discípulos de Jesus eram pescadores, metade, dos 12, 6 eram pescadores. A turma sabia que eles iam perecer, eles estavam acostumados com o mar, eles conheciam, eles sabiam que aquele vento que se levantou, aquela tempestade que se levantou, e o barco começou a ser coberto por ondas, eles sabiam que em questão de pouco tempo, o barco ia afundar, e todos eles iriam morrer. Às vezes nós estamos vivendo esse tempo na nossa vida, o tempo da tempestade, o tempo da dificuldade, porque existe uma relação muito grande. Às vezes a gente faz esse paralelismo, né? Ou essa metáfora, a gente usa muito isso na vida. Estou vivendo um momento de turbulência, de tempestade na minha vida, um momento de dificuldade, um momento que parece que tudo vai afundar, que não tem solução. Quantas vezes nós vivemos momentos assim na nossa vida? Mas tem alguém aqui, e que está aqui, que tem poder para dizer para a tempestade: chega agora, chega agora. Porque foi exatamente o que Jesus disse. Eles foram acordar Jesus e disse assim: Senhor, nós vamos morrer. E Jesus respondeu assim: que pouca fé. Por quê, irmãos? Porque a fé, a dinâmica da fé é o relacionamento. Fé na Bíblia, ela a palavra pistes, né, que está traduzida aí na Bíblia por fé, é a mesma palavra da fidelidade. Se você trocar a palavra fé por fidelidade, você vai ver que cabe em qualquer momento. Sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, sem fidelidade é impossível agradar a Deus. E fidelidade quer dizer estar completamente conectado com a pessoa e viver viver de forma a não defraudar, a obedecer, a caminhar junto. Então a fé na Bíblia é uma palavra dinâmica, ela não é estática. Tanto é que a palavra pista está no gerúndio. A melhor tradução para fé não seria crer. A melhor tradução para fé seria crendo, porque ela é uma palavra de gerúndio, de continuidade. A fidelidade também é de caminhar junto. E aí Jesus quer dizer: pô, vocês estão caminhando comigo há tanto tempo, vocês acabaram de ver o que eu acabei de fazer, vocês acabaram de ver a cura do leproso, acabaram de ver os enfermos e endemoniados serem curados, vocês acabaram de ver eu curar um paralítico à distância. Vocês não estão entendendo que quem está com vocês agora é alguém que tem poder para fazer todas as coisas. E aí a Bíblia diz que Jesus se levantou, repreendeu o mar, e aconteceu o quê? Imediatamente uma grande bonança. Imediatamente todo o vento, as ondas, o balanço do barco, do mar, tudo aquilo silenciou-se imediatamente. E Jesus opera o milagre. Bom, a definição de milagre, né, gente, é muito interessante. O que é um milagre? Milagre é uma intervenção sobrenatural. É a melhor definição de milagre. É uma intervenção sobrenatural. Então eu não posso dizer que Jesus operou um milagre na minha vida se eu estava com dor de cabeça, fiz uma oração e tomei um paracetamol, né? Ou seja, aí Jesus me curou. Não foi isso, né? Você foi curado porque você tomou só paracetamol. Foi uma intervenção natural. E eu não estou aqui de forma alguma dizendo que você não deve fazê-lo.
que a medicina é um braço de Deus para nos curar, e também a farmacologia e os remédios também nos ajudam no processo de cura. Tudo bem, a ciência veio de Deus, Deus foi quem deu a ciência. Mas tem horas, tem momentos em que Jesus quer demonstrar o seu poder. E olha, irmãos, quando Ele quer, Ele faz. Quando está dentro do propósito dEle, porque Deus não faz nada por fazer. Deus não é que nem a gente, que faz por fazer. Quando Deus opera um milagre, Ele sempre tem propósito naquilo. Por isso que às vezes as pessoas oram por alguém esperando milagre e Deus não faz, e por outra pessoa Ele faz. Você fala assim, qual é o critério que Deus está usando? É o dele. Porque Deus faz tudo para a sua glória. E Deus vai usar aquilo para a glória dele. E não é para ele se sentir, é porque entendemos a glória dele, é a missão que ele tem de salvar e resgatar o perdido. Portanto, quando Deus opera milagres, ele tem objetivos naquilo. Porque se você pensar bem, o milagre que Deus opera hoje na nossa vida, de certa forma ele é paliativo. Você já viu alguém ressuscitar? Nem eu. Mas a Bíblia está dizendo que Lázaro ressuscitou. Lembra? Foi um milagre top? De 1 a 10, acho que é 10, hein? Não é não? De 1 a 10. É 10. Ressuscitar um morto é 10. Mas Lázaro está vivo até hoje? Não. Não teve que morrer? Então, tudo que Deus opera aqui nesta vida são coisas paliativas. E por que Ele faz então? Porque tudo está dentro do plano dele. O plano de Jesus, na verdade ele só tem um plano. A missão dele é buscar e resgatar os perdidos. Esse é o plano. Esse é o plano que está descrito quando o anjo for anunciar o nascimento de Cristo. O nome dele vai ser Jesus, porque ele vai salvar o povo, ele vai ir buscar e resgatar os perdidos. A missão de Deus é essa. A missão que Jesus entregou para a igreja é essa. Nós não temos outra missão. Nós só temos essa. O maior milagre de Jesus não é o que ele faz hoje. O maior milagre de Jesus foi o que ele fez há 2000 anos atrás. Por quê? Porque o milagre de Jesus há 2000 anos atrás, ele transcende, ele nos dá a eternidade. E esse é o maior milagre. Todos os milagres que Deus opera agora, eles são paliativos, porque ele vai operar, amém, por quê? Porque através daquele milagre, mais pessoas vão glorificar a Deus, vão se convencer de que Jesus é Senhor, de que Ele é Deus, e de que precisam dEle, tudo para a glória dEle. Jesus faz tudo para que mais pessoas possam receber o presente da vida eterna que Ele conquistou na cruz há 2000 anos atrás. E tudo que Ele puder fazer para atrair pessoas para esse propósito, Ele vai fazer. E se não for para atrair, Ele não vai fazer, porque isso é uma escolha dEle. O que Ele fez de mais importante já está feito. Essa pessoa que está ao seu lado aí é um milagre. Por quê? Porque essa pessoa já tem a vida eterna. Nós não vamos receber, irmão, nós já estamos vivendo. Nós já recebemos a vida eterna. A vida eterna começa aqui agora. E ela vai até a eternidade. Porque você vai se desligar dessa vida. E quando você se desligar dessa vida, você já está com Jesus. A gente não começa a nossa vida eterna depois que a gente morre. A gente começa a nossa vida eterna quando a gente confessa Jesus como nosso Senhor nesta vida. E esse é o maior milagre. E todos os outros milagres Jesus vai operar para convencer as pessoas que precisam dele, que as pessoas precisam da eternidade. Jesus pregou sobre isso e Jesus falou assim: eu vou deixar vocês, eu vou de volta para o Pai, mas vou enviar o Espírito Santo. E qual que é a função do Espírito Santo hoje? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A função do Espírito Santo hoje é apontar para a salvação em Cristo. E é isso que Ele está fazendo. E Ele quer fazer através de nós.
Portanto, queridos, não só as palavras de Jesus declaram a sua divindade, os milagres de Jesus e a sua obra declaram que Ele é Senhor. E nós temos o privilégio de termos Jesus aqui, porque nós estamos reunidos em nome dEle aqui. Nós não estamos reunidos em nome da igreja do Nazareno, estamos reunidos em nome do Nazareno. O Nazareno, Jesus o Nazareno. E Ele pode tocar na sua vida hoje. Ele pode livrar você das tempestades. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus está mais preocupado com a sua salvação do que com o seu conforto. Muito mais preocupado com a sua salvação do que com a sua cura. Não só nossa aqui, mas de todas as pessoas. Deus está preocupado em levar-nos para viver com Ele eternamente. Essa é a maior preocupação de Jesus. Deus nos chama para sermos parceiros dEle nesta missão dEle, de resgatar e salvar o perdido. O Espírito Santo está aqui para nos capacitar para sermos testemunhas de Jesus e testemunharmos que Jesus está vivo e que Ele ainda continua salvando, que Ele ainda continua operando milagres, que Ele é Senhor e é Deus. O Espírito Santo nos capacita com poder para testemunharmos a respeito da pessoa de Jesus. Amém? E é isso que todos nós devemos fazer. E aí você vai entender que o verso 27 é um verso que depois que eles veem Jesus fazer todos os milagres, e que depois que Jesus acalma a tempestade, eles vão dizer: que homem é esse? Que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Como eu disse, tinha muitos curandeiros na época de Jesus que anunciavam curas, mas parar a tempestade ninguém tinha feito ainda, gente. Né? Mas tudo que Jesus fez e tudo que Ele faz, Ele tem um único propósito: nos levar para viver com Ele eternamente. Amém? E Ele pode te dar uma vida tranquila e regalada, desde que você esteja nesse propósito. Porque o seu conforto não é a maior preocupação de Jesus, é a sua salvação. É a salvação da sua família, a salvação dos seus amigos. Essa é a maior preocupação de Jesus. E essa deve ser a nossa maior preocupação. Eu quero orar por você nessa noite. Quero que você feche seus olhos. Você que já confessou Jesus como Senhor, se tem alguém nessa noite que ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, você pode fazê-lo agora, abrindo o seu coração para Ele. Mas se você já confessou Jesus como Senhor da sua vida e já recebeu a salvação que Ele providenciou na cruz do Calvário, e você já recebeu o presente da vida eterna, a cura é para você, a libertação é para você, a bonança na sua vida hoje é para você. E eu gostaria de ministrar sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, estamos diante de um texto que nos mostra que Jesus, depois de pregar um sermão tão profundo, tocou de forma tão profunda na vida daqueles que estavam próximos. Jesus demonstrou o seu poder. Jesus demonstrou quem Ele é. E eu sei, ó Deus, que tem aqui, dentre os meus irmãos e irmãs, pessoas que talvez precisem de um toque de cura, pessoas que talvez precisem de uma libertação em alguma área, talvez pessoas que precisem que o Senhor toque em entes queridos que não estão aqui neste momento, que talvez estejam nas suas casas, talvez num leito de hospital, em outra cidade.
mas o seu comando e a sua palavra podem curá-lo agora, onde quer que esteja. Talvez pessoas aqui estejam vivendo momentos de tempestades na sua vida, momentos de grande luta, de dificuldades, e talvez tenham pensado: não vou conseguir, ou não vamos conseguir, nós vamos sucumbir. Mas está alguém aqui que pode repreender a tempestade na vida e trazer a bonança imediatamente para a sua vida. Eu quero ministrar, meu Deus, sobre a vida de cada um agora, pedindo que a Tua palavra seja liberada, pedindo que o Senhor toque naqueles que estão aqui e que não estão aqui, e que o milagre do Senhor esteja sendo derramado sobre cada vida, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toca, Senhor, Espírito Santo de Deus, ministra sobre cada vida, ministra com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua unção, nos transformando não só em pessoas melhores, mas em testemunhas fiéis de Jesus, dizendo que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele ainda opera milagres, que Ele ainda muda o curso natural das coisas, que Ele ainda age de forma sobrenatural. Que a Tua graça se estenda sobre a vida de cada um de nós. A nossa oração com gratidão nessa noite, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.